Foram abertas agora as inscrições para o grupo Ministério de Dança. Tem alguns irmãos aí. Irmão, se não for para Jesus, dá muito meme, viu? Quer umas dancinhas? Começa por mim, viu? Mas nós somos chamados para adorar, irmão. E às vezes a gente espera o momento certo, o momento que está tudo certo para adorar. Os momentos mais difíceis devem ser aquele que nós devemos entregar a nossa maior adoração. Porque nós vamos demonstrar a fé e a confiança que nós temos nesse Deus que cuida de todas as coisas. Foi gerado um ambiente aqui, irmão. Muito por conta da equipe que nos ajuda aqui do louvor, sim. Mas mais pelo seu coração, de ter o entendimento de que o que você tem aí dentro, você quer entregar no altar do Senhor. Esse precisa ser o nosso sentimento, irmão. Pois bem, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E nós iniciamos uma série a semana passada. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Nós iniciamos uma série a semana passada com o tema Igreja. Amém? Qual que é a ideia, a proposta, irmão, dessa série? Nós estamos iniciando um ciclo novo. Amém? Eu ouço muitas vezes, irmão, escuta o que eu vou dizer agora. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo que atrás da igreja não dá para cultuar direito. Porque é muito barulho, é muita conversa. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Glória a Deus. Então, não tem essa de estar atrás ou na frente da igreja, né? Nós estamos todos juntos aqui. Amém? Louvado seja Deus. Então, qual que é a proposta dessa série? Eu penso que quando Deus, Ele coloca alguma coisa, algum assunto, algum tema, Ele quer tratar algumas coisas, nos ensinar, nos levar na direção de algumas coisas. Então, o que eu penso que o Senhor está fazendo já há algum tempo, irmão? Ele está restaurando a igreja. Ele está renovando a igreja. Quem é a igreja, irmão? Somos nós. A igreja somos nós. A casa de Deus, né? Nós falamos um pouco disso semana passada. E o Senhor, Ele está trabalhando nas nossas vidas com algumas coisas. Então, qual que é a proposta, né? Desses dias, quem sabe desses próximos domingos, né? De falar sobre igreja. Qual é o propósito do Senhor para a igreja? O que impede a igreja de viver o que Deus chamou ela para viver? O que impede a igreja de ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja nesses dias? Como fazer da melhor maneira possível aquilo que Deus nos chamou para fazer? Então Deus, Ele vai trabalhar, Ele tem trabalhado e vai trabalhar na minha vida e na sua, no meu coração e no seu, nesses dias, através dessa série de ministrações. Amém? E irmãos, eu estava conversando com um casal de amigo hoje, de irmãos na fé, e ele me perguntou, esse irmão, ele foi separado para ser pastor em uma outra igreja, e ele me perguntou como é que nasce o sermão, né? Eu já falei algumas vezes aqui algumas coisas sobre isso, e cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito. Às vezes você está lendo a Bíblia e Deus fala com você de uma maneira mais profunda, você fala, opa, esse texto, quem é pregador, né? Quem está ministrando na palavra, esse texto aqui, eu posso elaborar alguma coisa aqui, Deus está falando comigo, vai falar com a igreja. Às vezes Deus fala com você através de, você está orando e o Espírito Santo fala com você, que quer tratar sobre alguma coisa, que quer falar sobre algum assunto, né? E o tema de hoje, né, que eu coloquei para ministrar hoje, tem a ver com um sonho que a Bispa Carol teve essa semana, que Deus falou comigo com esse sonho. Não de uma maneira tão literal, mas de uma maneira que eu entendo que muitas vezes a gente passa por isso em algumas áreas das nossas vidas, né? E nem sei que dia que foi, ela me mandou uma mensagem, tá tudo bem, de manhã, porque eu tive um sonho horrível hoje. Ela sonhou que, enfim, não vou entrar em detalhes, mas para você poder entender, eu tinha sido sequestrado. E elas me procuravam, não me achavam, enfim. E o tema hoje é esse, sequestro. Pode pôr aí, por favor. E o que tem a ver igreja com sequestro, né? A
gente vai desenrolar isso, aliás, já começou, né? Bem na abertura do culto aqui, o louvor, né? Sobre a prisão. E aí, irmão, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e eu tenho experiência com isso, porque na minha infância eu tive um amigo, muito amigo meu mesmo, que andava comigo todos os dias, um amigo da rua ali, né? E esse amigo meu foi sequestrado mesmo, né? Naquela época, há muito tempo atrás, ele já tinha esse portão automático. E na hora que abriu o portão automático, a mãe dele ia levar ele na escola de manhã, 7 horas da manhã, 6 e alguma coisa, não sei. Tinha um pessoal na frente da casa dele, já esperando ele mesmo, para sequestrar. Naquela época tinha muito isso. Hoje, graças a Deus, diminuiu um pouco, né? E aí ele foi sequestrado. Arrancaram ele de uma maneira bruta, violenta, dos braços da mãe dele e levaram ele para um cativeiro. E ele ficou lá sequestrado, eu não tenho a certeza, mas uns 3 ou 4 dias. E ele era muito novo, eu devia ter, sei lá, uns 14 anos, ele devia ter uns 11 ou 12, uns 12 anos, eu imagino que ele tivesse. E foi uma marca na vida de todo mundo que estava em volta e principalmente na dele. Mas isso me marcou muito, por quê? Porque era alguém muito próximo meu, né? Porque às vezes a gente fica ouvindo as histórias, né? Vendo na televisão, ouvindo que alguém ou que alguma coisa aconteceu. Mas quando isso acontece perto da gente ou com a gente, é algo que marca as nossas vidas. E aí, algumas coisas aconteceram. Depois da Carol me falar desses sonhos, eu fiquei pensando em algumas coisas, né? E eu fui assaltado 7 anos atrás na minha casa e entraram na minha casa, roubaram tudo, reviraram os apartamentos, os guarda-roupa. Depois daquilo eu nunca mais morei lá na minha casa, eu tive que mudar para um apartamento. Eu tinha uma casa e pagava aluguel em um apartamento porque eu não me sentia seguro de morar lá. E eu comecei a refletir sobre algumas coisas de segurança. Fui assaltado muitas vezes, eu acho a coisa mais linda quando alguém fala, eu nunca fui assaltado. Cara, eu falo, meu Deus do céu, você é privilegiado. Eu trabalhava em um lugar, irmão, eu era gerente de uma loja de material de construção, eu fui assaltado em um lugar 9 vezes. Em um mesmo lugar. Com um revólver na cara, eu era o gerente, vou estourar tua cabeça, vou explodir, deitar no chão, não sei o que lá. E todas as outras palavras que você imagina que um ladrão vai falar quando está com um revólver apontado na sua cabeça. Então, eu tenho um histórico de experiências com violência nesse sentido. E aí, o sequestro, ele para mim sempre foi um dos crimes mais violentos. Ele é hediondo. Para mim, um mais violento crime mesmo, né? É o estelionato. Para mim é esse, porque o cara vem te tomar o que é teu e ainda te mata, né? Mas estelionato Não é estelionato. Latrocínio, desculpa, errei. Estelionato é quando alguém engana, né? Perdão. O latrocínio, para mim, esse é um dos piores. O cara vem roubar você e ainda... Obrigado, advogada, a doutora aqui me corrigiu. Código penal tal, ela já mandou aqui no WhatsApp. Brincadeira. Para mim, esse é um dos piores, por quê? O cara te mata, você não tem mais oportunidade de nada, né? Mas os sequestros, junto com o estupro, alguns outros crimes, para mim, são hediondos. São coisas terríveis, né? E aí eu fiquei pensando nisso, irmão. Por quê? Depois que você é assaltado 9 vezes em um mesmo lugar, quando alguém chega de bicicleta do teu lado, o teu coração bate mais forte. Quando você vê uma moto virando numa esquina, você já fala, agora não tenho o que fazer, já vou perder de novo. E hoje eu tô menos, irmão, menos mesmo, porque assim, graças a Deus faz tempo que isso não acontece e que continue assim na minha vida e na sua, né? Em nome de Jesus. Mas, por um bom período da minha vida, eu vivi como se o perigo me rondasse, eu me sentia ameaçado em todo o tempo. Então alguém passava de bicicleta na rua, meu coração ficava acelerado, porque eu ficava com medo, porque eu pensava, vou ser assaltado, né? E várias coisas que acontecem, irmão, no nosso inconsciente. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quando eu tive essa experiência com o sequestro, e como eu era muito próximo, eu fiquei olhando as negociações ali, os ladrões, os sequestradores ali, ameaçando, nós vamos matar ele hoje, se você não depositar o dinheiro e não sei o quê. E aquilo ali, cara, é muito... Eu lembrei essa semana muito vivo, né? Muito presente, parece que foi ontem. E eu percebi, irmão, que às vezes, algumas áreas da nossa vida, elas são sequestradas. Elas são tomadas de nós de uma maneira violenta, né?
E a gente não consegue viver algumas coisas das quais Deus chamou a igreja. Quem é a igreja? Chamou a igreja para viver, porque nós temos alguma área da nossa vida, ou alguma coisa no nosso coração que foi sequestrado, que foi tomado, que foi de alguma maneira violenta, tirado de nós. Então eu queria compartilhar isso com você, irmão, já para você poder entender que esse meu amigo, com a graça de Deus, hoje ele vive bem aqui na cidade, é um empresário, está bem na vida aí, e tem uma família linda, abençoada, e ele fugiu do cativeiro. Depois de uns 3 dias, a gente é surfista, todo mundo sabe que o pastor da igreja é surfista, amém? Eu surfo umas 3 vezes por ano, irmão. Mas na minha cabeça eu sou surfista. Eu tenho uma prancha. Eu fico em pé na prancha, então eu sou surfista. E na época a gente já surfava, e ele também surfava. E ele foi levado para um... Eu nem sabia na época que existia, mas ali atrás do Caieiras tem uma ilha. E eles fizeram o cativeiro na ilha. Levaram ele de barco na ilha, ali no bairro Caieiras ali. Levaram ele de barco. E ele ouviu os sequestradores 2 conversando, dizendo assim: os caras não estão pagando resgate, hoje a gente vai ter que matar esse moleque aqui. E aí ele falou: ou eu fujo, ou acabou tudo. E aí os caras ficaram doidão lá, começaram, deve ter usado droga, não sei, ou beber. E um momento que eles dispersaram, o que ele fez? Pum, mergulhou na água e saiu nadando de madrugada. Viu uma luz, diz ele, muito longe. Ele viu uma luz muito longe e começou a andar no meio do mangue e nadar em direção daquela luz. Ele chegou lá onde estava aquela luz, perto de amanhecer, tinha um ônibus desses pessoal que busca para trabalhar no cais aí, em Cubatão, enfim. E ele entrou no ônibus e falou: fui sequestrado, me leva para a delegacia. A galera levou ele para a delegacia e ele foi livre do cativeiro. Ele foi livre desse sequestro. Ele conseguiu se libertar disso. Por que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque eu creio que se você estiver com alguma área dentro do seu coração, da sua vida, que foi sequestrada, que foi presa, que foi roubada, que está amarrado, eu creio que assim como Deus guardou a vida dele e ele conseguiu se libertar disso, eu penso que você vai sair daqui hoje dessa mesma maneira, livre, liberto, em nome do Senhor Jesus, para viver tudo aquilo que Deus chamou a igreja para viver, irmão. Eu pedi a Deus hoje, por ser um tema sensível, que usasse a minha vida de uma maneira especial para falar com você aqui hoje, irmão. Porque às vezes a gente não identifica que alguma coisa aconteceu na nossa vida no passado e isso nos trava até hoje. A gente fala tanto sobre isso, irmão. Sobre libertação, sobre cura. E às vezes a gente permanece preso mesmo sabendo aonde é a porta. E esse amigo, irmão, não vou falar o nome para não expor quem é, o nome dele, a intimidade dele. Ele contou com essas mesmas palavras que eu estou dizendo. Eu vi uma luz e eu nadei com toda a minha força em direção a essa luz. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa luz, a nossa luz, se chama Jesus, irmão. E essa luz, ela está aqui hoje, aqui nesse lugar. Mas em alguns momentos, para alcançarmos isso, essa libertação ou esse desbloqueio, nós precisamos olhar para essa luz e nadar com toda a força na direção dessa luz. Porque se você tomar a iniciativa, a atitude de andar na direção dessa luz, o próprio Deus vai fortalecer você, o próprio Deus vai ajudar você e você vai conseguir chegar e ser liberto em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar as nossas Bíblias então, por favor, e abrir em Gênesis. Obrigado. Eu quero começar com um texto que está escrito em Gênesis, capítulo 30. Gênesis 30, nós vamos ler o 22.
Gênesis 30, 22, assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Eu não entendi, irmão. É para glorificar de pé. Lembrou Deus, né? Eu sei. Lembrou-se Deus. Ah, agora que eu entendi. Demorei para entender. Hoje rolou um delay. Quem deu glória é Raquel. O nome dela é Raquel também. Não tinha associado, tô meio devagar hoje. Deus lembrou da Raquel, irmão. Ô, glória, essa semana a gente abriu a célula Casa Viva na casa do Tony e da Raquel. É profético, irmã. É para dar glória mesmo. Em um outro momento aqui, eles estavam perdidos, brigando. Pode falar? Não sei se pode. Saindo na mão, na porrada. Um queria matar o outro. Aí a Raquel converteu, o Tony ia embora. A Raquel ia pro encontro, o Tony usa droga. Irmão, Deus mudou, quebrou o cativeiro, estourou todas as cadeias e a luz brilhou na terça-feira lá na casa deles. Ô, glória! Agora eu entendi o glória, irmã. A Raquel, Deus lembrou da Raquel. Geralmente eu pego rápido, mas hoje eu demorei, viu? Abrimos a Casa Viva lá, foi uma benção, que alegria, né? Tirando toda a brincadeira, foi uma alegria mesmo. Eu tive lá com eles, tive o prazer de estar lá com eles, irmão. E como é bom, meu Deus do céu, né? Foi lindo, né? Tinha alguns convidados lá, foi maravilhoso, irmão. Não tem o que tirar e nem colocar. Foi simples, perfeito. Foi como uma célula deve ser, e eu creio que muitas vidas serão salvas ali, naquele lugar. Então vou lá de novo, tá? 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Vamos orar, irmão? Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós oramos todas as vezes que vamos ministrar a Tua palavra aqui neste altar, Senhor, porque nós cremos que essa palavra cura. Nós cremos que essa palavra liberta. Nós cremos que essa palavra transforma. Nós cremos nisso, Pai. Nós experimentamos disso tantas vezes. Então a oração, Senhor, é para que o Senhor prepare os nossos corações, porque a semente é boa, Pai. Porque a semente já está pronta, então que nós possamos ser essa terra fértil para receber essa semente, que essa semente produza, Senhor, segundo a Tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero começar, irmão, né, a expor a palavra hoje com esse texto. Eu quero falar, na verdade, sobre José. Mas nós vamos entender aqui um pouco da história, né? Se você for ler o capítulo 30, eu sempre digo isso e ganha quem lê. Não dá pra gente ler todos os capítulos, todos os textos que a gente quer, porque senão a gente ia ter que ficar aqui até 11 horas da noite. Então, se você ler, você ganha. Você vai entender que era o quê? Né? Existia lá a Lia e a Raquel, que eram filhas de Labão. Você conhece a história, né? E aí o Jacó olhou a Raquel, apaixonou, né? O Tony olhou a Raquel, apaixonou, né? E aí, Raquel, acho que eu vou lembrar de você algumas vezes durante esse sermão. E aí, ele falou pro Labão lá: eu quero casar com essa mulher aí, meu, né? Ela é mó gata, tô apaixonado. E aí o Labão falou: beleza, trabalha aí 7 anos e quando você terminar, eu te dou ela. E aí, irmão, o Labão enganou o Jacó. Ele deu a Lia, né? A gente conhece a história. E aí, o Jacó deu uma mancada, encheu a cara. Quando foi lá para casar, casou com a mulher errada, né? Não era casamento igual aqui, né? Eu, ministro do evangelho, considero. O casamento era o ato, né? Uns dois se conheceram, namoraram, né? E aí a Lia se tornou a mulher do Jacó. E aí o que aconteceu? Na hora que o Jacó acordou, percebeu o tamanho
da besteira que ele tinha feito, porque ele amava a Raquel e ficou com a Lia. E aí ele foi lá reclamar. Aí o Jacó falou, calma. O Labão falou, calma, tá tranquilo. Um enrolão, 171, o estelionatário, agora sim, né? Enganou lá, falou, tá tudo bem, trabalha mais 7, eu te dou a outra também. Você comprou, queria uma, tá levando 2. Só que o coração do Jacó sempre foi da Raquel. Só que a Raquel não podia conceber. A Raquel era estéril. A Raquel não podia ter filho. E naquele tempo, irmão, naquela época, quem não podia conceber era considerado como se Deus não tivesse aprovado aquela pessoa, aquela mulher, ou aquele casamento, né? Então, a Raquel estava muito triste. Por quê? A Lia tirava um e colocava o outro, né? O filho. E era um atrás do outro, elas começaram a brigar, e a Raquel triste, foi questionar o Jacó fala assim, que eu sou Deus agora, mulher? Como é que eu vou fazer você gerar? E aí ela põe a empregada para gerar no lugar dela, para ela pegar o filho, uma confusão tremenda, irmão. Se tem uma coisa que o povo de Deus sabe fazer bem com as suas próprias mãos, é confusão. É ou não é? É a história do povo de Deus. Fazer coisa boa é difícil. Quando a gente faz alguma coisa boa é que o Espírito Santo está direcionando a gente. Agora criar confusão é com a gente mesmo, irmão. É a igreja, né? É o povo de Deus. E aí uma confusão. E aí a gente chega nesse texto que Deus lembra da Raquel. E aí permite que ela conceba um filho, né? Que ela tenha um filho, que ela fique grávida. E esse filho é o José. O que acontece, irmão? Acontece o quê? O Jacó já tinha 11 filhos nessa época. Se alguém quiser uma bala, depois a pastora Érica tem aqui, ó. Ela pôs na boca do pastor Arley, assim, ó. Na minha frente aqui, eu tô pregando, gente. Ela abriu uma bala de hortelã. E pôs na boca do pastor Arley, assim, ó. Estão dando testemunho de casal aqui, hein? Quanto tempo vocês estão casados já? 26 anos de casado e 40 anos namorando, né? Quanto? 35 anos juntos, irmão. Que eles se conhecem. E 35 anos depois, a pastora Érica ainda põe uma balinha na boca do pastor Arley. Ele cuida dela, ele tá falando, não tenho dúvida. Glória a Deus por isso. Que Deus também te dê uma balinha, irmão, aí, pro seu marido, esposa. Já vamos rolar um culto love aqui, ó. Você já possa colocar uma balinha aí no... É profético. Tudo está acontecendo aqui. Eu acho que eu vou pregar olhando para cá. Vou pregar para vocês aqui hoje. Aqui. E aí, irmão? O que acontece quando José nasce? O Jacó já tinha 11 filhos. E aí, esses filhos eram cuidados, tinham tudo, mas Jacó, ele amou de uma maneira especial o José. Porque era o filho da mulher que ele amava. Era como se ele considerasse a verdadeira família, digamos assim. Os outros também eram filhos. Mas com aquele ele teve um amor especial. Então essa é a história da infância do José. Por que eu estou falando isso? Para você poder entender sobre quem a gente vai falar. A história da infância do José, irmão, se fosse nos dias de hoje, José era um cara que foi criado dentro de um apartamento. Ele é aquele cara que empinava pipa no ventilador. Os outros tinham que trabalhar e ele era ali, o mimadinho, o cuidadinho do pai. Aí ele ia lá olhar os irmãos e caguetava os irmãos. Ele era mimado, irmão. A verdade é essa. Por quê? Ele vivia no meio de um monte de gente, mas era tratado como se fosse filho único. Ele tinha toda a atenção especial, ele tinha todo o cuidado especial, ele tinha todo o amor dos pais dele, ele tinha todo o cuidado de uma família, ele tinha tudo que uma criança precisa para desenvolver e para crescer na sua vida. Esse era o José. Você entende isso? Até os seus 17 anos ele foi alguém muito amado, muito cuidado, se sentindo muito especial, recebendo muitos presentes. Mas aí alguma coisa aconteceu na vida dele, irmão. Um sequestro. O José foi sequestrado, irmão, pelos irmãos dele. Vamos avançar um pouco aí. Vamos em Gênesis 37.
Gênesis 37, nós vamos ler do 1 em diante. Diz assim: habitou Jacó, amém? Gênesis 37, versículo 1. Diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Eu não estava inventando história não, irmão. Ele olhava os irmãos dele, ia lá e falava: você não sabe o que o meu irmão fez hoje. E caguetava. Versículo 3. Ora, Israel, para quem não sabe, Israel é Jacó. Só que Israel já tem, aqui neste tempo, sido transformado por Deus. Então, está falando de Jacó, mas dando o nome de Israel, porque ele já era um homem transformado. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha o versículo 18, mesmo capítulo, mas vai no 18 agora. Diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde depois e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha o 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. O José, irmão, ele acorda em um dia, eu gosto de falar isso, porque a nossa vida, ela pode virar para alguma coisa ruim de repente, mas ela também pode virar para uma coisa boa da mesma maneira. O José acorda em um dia, e ele é o filho amado, ele é o filho, o xodózinho, né? Ele é aquele que a mãe segura na bochecha e fala: esse é o meu fofinho, né? Esse é o... Você gravou isso? Eu já falei para estragar o vídeo mesmo, né? Imagina lá na internet: esse é o seu fofinho, né? Então, irmão, o José acorda da maneira que ele viveu desde que nasceu. Você entende isso? Mas alguma coisa diferente acontece nesse dia. E aí o Jacó fala para o José assim: olha, vai lá, procura os seus irmãos, vê se está tudo bem, traz notícia deles para mim. Ele vai, procura, pergunta para alguém no meio do caminho, acha os irmãos. E aí os irmãos, eles têm um plano. Eles veem uma oportunidade, irmão. E a vida de José, ela é mudada para sempre, naquele dia, por um trauma. Eu separei alguns tópicos, como tenho feito. E o primeiro é que José, a liberdade dele foi sequestrada. Houve um sequestro da liberdade. Irmão, sabe o que acontece? A gente não dá muito valor para a nossa liberdade enquanto a gente tem ela. Agora, quando a gente perde a liberdade, rapidinho a gente fica meio perturbadinho. É ou não é?
Lá no prédio onde eu moro, tem um elevador que morreu. Ele morreu. Vai um técnico lá de manhã, tem 2 elevadores, um morreu. Mas, sei lá o que. Aí no outro dia o cara volta, vai lá, solta o cara, 2 horas depois, arruma o elevador, no outro dia ele volta e deixa funcionando. Para outro ficar preso. Enfim, o que aconteceu esses dias? Nós fomos sorteados. Não ficamos 2 horas com a graça de Deus, mas o elevador deu uma travada. E alguns minutos, irmão, nem sei, mas poucos. Foi poucos. Eu fiquei perturbado, irmão. Eu falei, eu não estou gostando desse negócio aqui, não. Eu não quero ficar aqui, não. Sai, a Mel nem quer pegar mais aquele elevador. Ela quer ir no outro, só porque vai que acontece de novo. Mas teve gente de ficar 2 horas preso. Não sei porquê, deve ter parado no lugar errado. Um problema maior aconteceu. E aí eu pensei, só falta a gente ficar preso aqui muito tempo. E se esse troço cair? E aí começa a passar um monte de coisa na sua cabeça. Por quê? Porque naquele momento eu estava trancado dentro de um elevador e eu não tinha mais liberdade de tomar as minhas próprias decisões. Eu não podia querer sair dali, eu não tinha como, eu não tinha o que fazer com as minhas próprias mãos, porque eu estava preso. E o que eu quero dizer com isso, irmão? Tem alguns momentos da nossa vida que nós somos livres, e nós andamos como pessoas libertas, e nós conhecemos o Senhor Jesus, e quando nós conhecemos Ele quebra toda a algema. Ele quebra toda a cadeia, Ele destrói tudo isso sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, em algum momento nas nossas vidas, a gente acaba entrando em algum elevador. Quase todos nós. Em um elevador com problema. E a gente vai ficar preso ali e a gente vai dar conta de que a gente não tem mais liberdade de fazer o que a gente gostaria de fazer. E o José, ele foi caminhando livre até chegar onde os irmãos dele estavam. E aí de repente os irmãos dele, amém? Escolheram jogar José em um buraco. Depois os irmãos dele escolheram vender o José. Eles tinham um plano de matar. E aí alguém não quis matar. O Rubem falou para não matar, depois o Judá, vamos vender. Mas na verdade não mataram porque era o plano de Deus, irmão. E isso já serve para a gente entender alguma coisa aqui, né? Às vezes alguém pode até ter plano de matar você. Às vezes o plano do diabo é destruir a sua vida. Às vezes não, o diabo ele tem sempre esse plano, né? Mas você não vai morrer nem um dia antes e nem um dia depois daquele que o Senhor planejou para a tua vida. Mas Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, né? Nós vamos ver isso com a história de Jó. Jó, ele perde tudo. O diabo tem uma audiência com Deus lá. E aí Deus fala, pode tocar, só não toca na vida dele, só não tira a vida dele. Ele perde tudo. Ele tem tudo tomado dele. A gente vai ver isso na vida de Ananias, Azarias e Misael. São jogados numa fornalha. Eles não queriam ir para uma fornalha. Mas a galera levantou uma lei e falou, se vocês não adorarem, o negócio de vocês é virar churrasco. Eles falaram, não vamos adorar. Nós vamos continuar. Mas eles perderam a liberdade deles e foram jogados dentro de uma fornalha. A gente vê isso acontecendo com Daniel. O Daniel, ele continua orando quando alguém fala que não pode mais orar. E aí Daniel é lançado na cova dos leões. E a gente vê isso com José. José é sequestrado e vendido. Então ele não tem mais a liberdade de escolher o que ele gostaria de estar vivendo. E eu tenho 2 coisas para falar para você aqui, irmão. Primeiro, que aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E eu creio que o Espírito de Deus está aqui. E eu creio que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Então aonde o Espírito de Deus está, ali existe liberdade. Então há liberdade aqui neste lugar. E eu creio que Deus vai quebrar, como foi dito aqui desde o começo, todas as cadeias em nome de Jesus. Sabe uma outra coisa que eu tenho para falar para você?
O Jó foi restituído em o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. O Ananias, o Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados sim dentro de uma fornalha. Não foi a escolha deles, mas porque eles escolheram adorar e obedecer a Deus, eles foram lançados dentro de um fogo, e o fogo perdeu o poder de queimá-los lá dentro. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Leões não comeram Daniel quando ele foi lançado dentro da cova. Eu tenho para dizer também para você que José também teve a sua história transformada em Deus. Se você continuar com um coração de adorador, você também vai ver Deus estourar qualquer cativeiro e livrar você, a sua casa e a sua família de todo sequestro, de toda falta de liberdade, em nome de Jesus. Irmão, sabe uma das belezas que tem em você pregar? Que você pode inventar uma história bonita ou você pode pregar o que você acredita. E eu estou pregando o que eu acredito aqui neste lugar, irmão. Eu já vi Deus destruindo muitas cadeias. Eu já vi Deus destruindo muitas prisões, estourando muitos cativeiros. Eu já vi, irmão. E eu creio que Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode. Então escuta isso que eu vou falar para você em nome de Jesus, irmão. Eu preciso identificar que eu estou preso para poder ser liberto. E aqui que está um ponto difícil, irmão. Porque às vezes eu sofro. A porta está aberta porque Deus já me libertou, mas eu continuo dentro da cadeia. Por quê? Porque eu não consigo prestar atenção no que Deus está falando. Então, por favor, me dá a tua atenção aqui. Não tem cadeia que possa ficar de pé diante do poder de Deus. Não existem cadeias. Não pode, irmão. Se você crê que Deus pode fazer, se você continuar com um coração de adorador, pode demorar um dia, pode ser agora, pode ser daqui a um mês, mas você vai ver, vai ouvir o som das cadeias caindo ao chão, sendo destruídas, a sua história sendo transformada, porque nós servimos toda a nossa vida e vamos continuar em 2024 servindo a um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Ele tem poder. E Deus não precisa pedir licença para o diabo. Ele chega quebrando tudo, irmão. O que nós precisamos é crer. Quando a nossa liberdade, irmão, é sequestrada, coisas horríveis acontecem nas nossas vidas. Mas sabe o que acontece com o ser humano, irmão? O ser humano ele tem a tendência de se habituar, de se acostumar com um ambiente ruim. Se você ficar preso, os primeiros dias vão ser horríveis. Depois você se acostuma e daqui a pouco a cadeia se torna o seu mundo. O cativeiro se torna o seu mundo. E tem gente preciosa, escuta isso que eu vou falar, irmão. Isso pode mudar a história da sua vida. Se você vem a uma igreja e crê que essa palavra de Deus, quem sabe, hoje Deus te trouxe aqui para mudar a história da sua vida. Deus, Ele liberta do cativeiro, liberta das emoções, Ele liberta, irmão, Ele liberta. Deus, Ele tem esse poder, mas nós precisamos tomar algumas atitudes. Tem coisa que depende da gente, e é triste demais ver pessoas preciosas dentro de cativeiros, que estão fáceis de serem destruídos, mas as pessoas não conseguem romper, porque perderam a liberdade, porque algum irmão, algum familiar, porque alguém importante jogou dentro de um calabouço. Esse alguém não foi Deus, irmão. E Deus, Ele olhou você dentro do calabouço. Quem sabe Ele não fala como falou para Raquel, e Deus lembrou da Raquel. Quem sabe Deus não está lembrando de alguém aqui para tirar você de dentro desse calabouço, mas você precisa querer viver isso. Eu preciso olhar para mim e falar: eu não quero estar preso. Eu não quero viver preso. Porque tem gente que se acostuma a ficar na cadeia.
Tem mulher que apanha a primeira vez do marido, fica revoltada, na segunda já fica quieta, dali para frente aceita. Se você está aqui, você apanha do seu marido, sai daqui, vai na delegacia. Procura alguém que possa te ajudar, te socorrer. Você não nasceu para apanhar de ninguém, nem ser preso em lugar nenhum. Tem coisas que é fé, tem coisas que é crime. E se é crime, precisa ser denunciado. E tem mulher que se acostuma a apanhar. Aquilo vira o mundo dela. Tem homem que se acostuma a ser traído. Sabe que a mulher trai, comete adultério e se acostuma com isso. Aonde o Espírito de Deus está nesse lugar, existe liberdade. Você não foi chamado para ser um cativo em nenhuma área da sua vida. Agora escuta o que eu vou te dizer, irmão. A liberdade é para os corajosos. Porque se eu estou acostumado, acomodado, eu falo, se eu sair de casa, ele vai pegar e vai me matar. Se eu estou acomodado, se eu falar alguma coisa que eu estou sendo traído, eu vou perder tudo que eu tenho. Tem que se posicionar. Tem que ter coragem. Para ser livre, precisa ter coragem. Segundo, sequestro dos sonhos, irmão. Obrigado. Olha só, o versículo 5. Vamos ler o 4 e o 5. Não, o 5 mesmo, perdão. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. O José, olha só como ele cresceu, irmão. Ele cresceu no meio de pessoas que amavam ele e pessoas que odiavam ele. Se a Bíblia nos ensina, irmão, aqui, ó, através desse texto, que tem gente que vai te amar pelo que você é, e tem gente que vai te odiar pelo mesmo motivo, por que você quer ser unanimidade? Por que você quer ser amado por todo mundo? Não dá. Ah, tal fulano não gosta de mim, mas e os que gostam? Tem gente matando famílias preciosas, porque estão chateados com alguém que não dá valor. Se essa pessoa não gosta de você, para que você está olhando para ela? Olha para quem ama você. E o José está vivendo de boa, irmão. Os irmãos dele odeiam ele, mas e ele? Está nem aí, o pai ama. Quem está entendendo? Ah, mas falaram de mim, se levantaram contra mim, o diabo está furioso, o inferno está furioso. Irmão, se você estiver andando redondinho com Deus, fazendo a vontade dele, tudo certinho, o diabo vai querer matar você mesmo. Alguém já viu aqui um chifrudo andando na igreja? Se você ver, pega ele. Você não sai daqui e vai ver um chifrudo ali nos... Não vai, irmão. Sabe onde o diabo vai manifestar? Nas pessoas que estão próximas de você. Vai tomar a vida de alguém para infernizar você. Aí você faz o quê? Começa a sofrer. Ah, eu estou sendo perseguido. Ah, tal pessoa não me ama. E aí você vai adoecendo. E quando você adoece todos que estão à sua volta. Quando você tem alegria, quando você tem saúde, quando você tem fé, você contagia quem está à sua volta. Quando você está doente, você mata. Tem coisas que nós não conseguimos escolher. E o José tinha sonhos. Ele teve sonhos. Deus mostrou para ele, olha o sonho. Versículo 7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol
a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, agora até quem amava repreendeu, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar-nos perante a ti em terra? Então, irmãos, José tinha sonhos, Deus deu sonhos para José. E tem uma coisa que acontece que está ligada com o primeiro amor. Quando a gente encontra Jesus, ele transforma a nossa vida, nos cura, nos liberta, nos sara. Ele enche nosso coração de riso, de alegria, né? A gente fica eufórico, né? Alegre. Aí o que acontece? A gente começa a sonhar. A gente começa a ver coisas. A gente começa a pensar coisas. A gente começa a sonhar coisas. Coisas, irmãos, espirituais, não só coisas terrenas. Não tem problema de você sonhar coisas terrenas, mas se você só sonhar coisas terrenas, isso te empobrece. Porque as coisas materiais, as coisas espirituais são muito maiores do que as terrenas. É para sempre. Jesus fala, não ajunta as coisas na terra, porque o ladrão vem, rouba, a traça vem, corrói, mas ajunta os tesouros lá no céu. Mateus capítulo 6, porque lá não tem nem ladrão e nem traça. Então há muitas riquezas espirituais, e José teve sonhos, irmãos. E na verdade esses sonhos eram revelações. Na verdade, Deus estava mostrando para José, a igreja, o que ele queria fazer na vida do José, na história e na trajetória dele. Então tem coisas que você, quando se converteu, começou a sonhar no seu coração, que não eram sonhos seus, eram revelações de Deus para a sua vida, de lugares que Ele ia te levar, de coisas que Ele planeja fazer na sua vida. Mas quando José é sequestrado, os sonhos dele, de alguma maneira, eles são paralisados também. Então como que agora os irmãos vão servir a José, se nem os irmãos eles sabem onde está mais? Se nem na terra que ele gostaria de estar, ele está mais, ele está vivendo em outro lugar. Então quem sabe, escuta isso, irmão, eu vou dizer com muita delicadeza para você entender. Quem sabe você sonhou em outro lugar, em uma outra igreja. Essa é uma comunidade. Algumas pessoas vieram conosco de uma outra igreja. Outras pessoas chegaram aqui e vieram de uma outra igreja. Deus prometeu, Deus deu sonhos a José em uma terra e realizou em outra terra. E talvez você esteja pensando, aquele sonho era para aquele tempo, mas eu não estou mais nem naquele lugar. E o sonho não era para o lugar onde você estava. O sonho não era para o lugar onde você nasceu. O sonho era para você, que é um homem e uma mulher de Deus, que é a igreja do Senhor nessa terra. Agora se você está em Canaã ou Egito, irmão, pouco importa, porque o poder de Deus manifesta em Canaã, o poder de Deus manifesta em uma cadeia, o poder de Deus manifesta em uma casa, o poder de Deus manifesta levantando alguém como governador de uma terra inimiga, o poder de Deus manifesta onde você estiver, porque o poder de Deus está em você. Agora o que ia acontecer se o José falasse assim, não tem mais como realizar esse sonho? Eu não estou mais nem naquele lugar, não estou nem mais com meu pai. Alguém me feriu. Eu gostaria que fosse diferente, irmão, eu gostaria mesmo. Mas eu posso dizer para você, eu fui ferido muitas vezes. Não tem como escapar disso. O simples fato de você viver, você vai passar por feridas, por frustrações, por violência. Sejam elas físicas ou emocionais. Nós temos períodos que são horríveis mesmo, nas nossas vidas. Mas uma coisa que eu tenho para te dizer é que Deus deu o sonho para José. E Deus realizou o sonho na vida de José. O que é teu ou desejo talvez não se cumpra, irmão.
mas tudo que Deus prometeu para você, isso sim, tudo irá de se cumprir. Porque Deus não volta atrás. Deus não muda o plano. Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e amanhã Ele vai ser o mesminho. Então o Deus que te deu sonhos, o Deus que te mostrou coisas, o Deus que te chamou do lugar da vergonha, transformou a sua vida, te trouxe para a luz, é o mesmo Deus que está aqui hoje, na minha vida e na sua. E quem sabe Ele te trouxe aqui, não porque Ele lembrou de você, mas para você lembrar dEle, lembrar dos sonhos que Ele te deu, e para te dizer, eu não mudei os sonhos, o meu plano continua o mesmo para a sua vida. Ah, irmão, não sei você, mas eu estou empolgado com essa palavra. Porque essa palavra aponta para uma transformação de vida, irmão. Essa palavra aponta para nós retomarmos ao que o Senhor prometeu. Essa palavra me dá a esperança de que Ele vai cumprir toda a palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Porque Ele é fiel. Então, se Deus te deu sonhos, irmão, e você não está lutando por esses sonhos, você está indo na direção errada. Quem entende isso diz amém. Se o sonho é, você vai ser um pescador. Ah, mas eu sou pescador de peixe. Não, você era de peixe, mas agora você é um pescador de homens. Se você voltou para o barquinho jogar a rede na água, você está indo no caminho errado. A tua prosperidade não está mais em pescar peixes. Não tem nada de errado em pescar peixes, só não é mais para você. Porque Deus chamou você agora para pescar homens. E muitas pessoas têm os seus sonhos sequestrados, irmão. Por quê? Porque alguém traiu, porque alguém mentiu, porque alguém violentou, porque alguma desgraça aconteceu, e a esperança se morreu. A esperança morreu de que os sonhos fossem cumpridos. Tem gente que precisa entender isso hoje. Deus, Ele está pronto para fazer, mas você precisa se posicionar. E entrar no que Deus chamou você. Enquanto você não entrar, irmão, você vai sofrer. Tem um pai que ama, mas está afastado do que Deus tem, vai sofrer. Terceiro, eu tenho falado muito sobre amor. E o terceiro eu coloquei o sequestro do amor. O versículo 3 e 4 diz assim: ora, Israel, nós lemos esse texto. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talar de mangas, uma túnica colorida, bonita, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O José, ele foi criado num ambiente, irmão, nós falamos disso, de amor. E do nada, esse amor foi arrancado dele. Do nada isso foi tirado dele. De uma maneira brusca, violenta. Não foi uma opção do José, mas aconteceu. Tem algumas coisas que acontecem, são acidentes na nossa vida, são coisas ruins. Ninguém sai de casa pensando, eu vou pisar num buraco e vou cair. Mas alguém já caiu aqui? Se você já caiu, faz assim, ó. Tem gente que nunca caiu? Meu Deus. Tem alguém que nunca caiu na vida? Faz assim. Quem já caiu? Quem nunca caiu? Tem gente que não levanta a mão para nada. Foi um teste agora. Nem caiu, ou já caiu, ou nem tá aqui mais. Ou tá falando assim, esse cara não manda na minha vida, não vou ficar levantando e descendo a minha mão nada.
Tá tudo bem, a gente não vai ter confusão por causa de caiu ou não. Mas às vezes acontece algum acidente. Você no seu coração não levantou a mão, mas sabe que caiu. E irmão, isso foi arrancado do José. Quando o José é arrancado do pai dele, ele é arrancado de muitas coisas que ele tinha sobre a vida dele e que agora não existem mais. Ele é arrancado do amor e ele não vai para outro lugar de amor. Ele é sequestrado, ele é vendido, ele é traído, ele se torna um escravo. Então ele vai de um ambiente para o outro. Ele vai da luz para a escuridão. Ele vai da alegria para a tristeza. Ele vai dos sonhos para as trevas. Não é o trajeto que a gente quer fazer, mas é o que acontece nas nossas vidas algumas vezes. Quando alguém fica doente, quando alguém morre, quando alguém de uma maneira literal fica perturbado e vai embora de casa, abandona a família. São acidentes que acontecem no meio da nossa trajetória, coisas que a gente não pode controlar. E o José sai de um ambiente de amor para um ambiente hostil, para ter que aprender a viver de novo de uma maneira totalmente diferente. E isso, irmão, pode soar para nós como algo muito injusto. E aqui eu quero pontuar algo que eu acho importante para você. Porque às vezes nos é tirado algo que é tão importante que a gente se sente injustiçado a um ponto de não se permitir ser amado de novo, de não se permitir ser cuidado de novo, de não se permitir ser feliz de novo, de não se permitir ser alegre de novo. Por quê? Porque sequestraram esse amor de nós, porque tomaram algo que era precioso de nós, e aí a gente pensa que isso já não existe mais. E tem gente, irmão, que teve alguma decepção amorosa, tem gente que teve decepção com liderança em igreja, tem gente que teve decepção com algum ente, algum parente da família, tem gente que teve decepção com algum patrão, e agora decidiu que ninguém mais ama, agora decidiu que não vai amar mais ninguém, agora decidiu que não vai confiar mais em ninguém, porque tem um trauma. Sabe como é o nome disso, irmão? Cativeiro. E muitas vezes nós nos achamos os espertos, pensando aqui, ó, eu não me decepciono mais, eu não quebro a cara mais, eu não sou mais otário não. E a gente não permite que as pessoas se aproximem, não se permite ter relacionamentos profundos como tivemos em outros momentos. Por quê? Porque arrancaram alguma coisa muito preciosa de nós. Eu não estou, irmão, escuta isso, diminuindo qualquer coisa que tenha acontecido na tua vida. Tem algumas coisas que são horríveis mesmo, que nos abalam mesmo. Não entenda mal o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou diminuindo o que possa ter acontecido. Eu só estou falando para você que não é justo você jogar sua vida fora por causa disso. Não é justo de você desistir de tudo por causa disso. Não é justo você continuar preso em sentimentos, em coisas que aconteceram no passado e não se permitir que Deus faça tudo novo na sua vida. Esse Deus que nós servimos é um Deus que pode sim fazer tudo novo na nossa vida. Mas nós temos que permitir, irmão. Talvez você confie em alguém, alguém te traiu. Não são todos que vão te trair. Talvez você confiou em alguém e alguém te enganou. Não são todos que vão te enganar. Eu também não posso te prometer que você não vai ser mais enganado, mas não são todos que vão te enganar. Eu conheço pessoas, e algumas aqui inclusive, que foram pessoas que abriram e fecharam igreja, que ganharam almas para Jesus, que batizaram pessoas e hoje se esconderam. Me deixa aqui. Porque foram sequestrados dos seus sonhos, foram sequestrados de ambientes em que foram amados, foram enganados, foram tomados disso e não conseguem se posicionar.
Mas deixa eu dizer algo para você, quando você cuidava de alguém, quando você ganhava alguém, quando você pregava para alguém, quando você cantava para Jesus, quando você servia a sopa para alguém que não tinha algo para comer, você estava servindo a Deus e não a homens. E esse Deus continua com um canhão de amor apontado na sua direção, só esperando você se levantar para mudar a sua sorte e fazer novo tudo na sua vida. Eu vejo na internet, eu disse isso aqui outro dia, irmão. Agora tem os justiceiros na internet, né? Que fica lá só falando de pecado, 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 denúncia, denúncia, o pastor não sei o que lá, o outro, a visão não sei o que lá, irmão. Não ganha ninguém. Não dá um fruto mais. Tá seco. Aí pega o quê? Uma legião de pessoas que secaram também. E começam a seguir. E começam a colocar aquilo como verdade. Quando meu Deus diz assim, ó: se te derem um tapa na sua face, dá outra para eles. Se pedirem para caminhar uma milha, caminha outra com eles. Servimos a um Deus de misericórdia, de amor e de bondade e de perdão. Às vezes a gente fica preso com pessoas que nos traíram, irmão, lá atrás. As pessoas estão livres, vivendo a vida delas, talvez traindo outras pessoas, ou tiveram as suas vidas transformadas, quem sabe, e você está preso. O agressor está solto e você está preso. Faz sentido isso? Se nós pensarmos de uma maneira inteligente, irmão, faz sentido eu continuar preso por algo que alguém me fez? Se foi algo que você fez, você tem que refazer. Agora, se foi algo que alguém fez, irmão, você está em Jesus e você é livre. E ainda que ninguém nesse mundo te ame, que é uma mentira gigante, Ele continua amando você. E ainda que o seu pai, a sua mãe te abandone, Deus jamais te abandonará. O amor de Deus, Ele está sobre as nossas vidas. Então, irmão, a gente não pode mais caminhar como alguém que é vítima, ou usando a nossa dor como muleta. Se Deus te chamou para pregar, eu te trouxe um recado aqui: volta a pregar. Quem tinha a chave da igreja, pede uma cópia aqui pra gente, irmão. Você pode ter a chave daqui também. Cuidar da igreja, porque o sonho que Deus deu para você não era para um lugar, era para o lugar onde você estivesse. E Ele tem esse poder. O último, irmão, nós vamos encerrar com isso. O sequestro da inocência. A gente falou um pouco aqui do primeiro amor, né? Quando a gente se converte, a gente tem uma inocência, né, irmão? A igreja é... Já falei isso algumas vezes aqui. Um dia desses eu até falei aqui também. Eu não sabia nem se eu podia falar com o pastor ou não. Hoje os irmãos fazem figurinha do pastor na igreja, né? Mas antigamente, você ficava assim: não, aquele é um homem de Deus, né? Será que eu posso ir lá agora? Não posso, né? Posso falar? Não posso. Porque a gente vai aprendendo algumas coisas, vão ensinando, o que vão falando se torna verdade. Quando a gente se converte, a gente não entende muito o que é a verdade. A verdade às vezes nem sempre é o que estão dizendo que é verdade, né? Existe a verdade e existe o que dizem que é a verdade, né? E aí a gente é inocente ali como uma criança mesmo, que confia no seu pai, que confia na sua mãe, que confia. Só que sabe o que eu percebo, irmão? E aí, me perdoe, eu posso estar enganado, talvez não seja para vocês. Mas eu percebo que amadurecer na fé para algumas pessoas tem feito mal, ao invés de fazer bem. Porque quando eu sou inocente, eu acredito
que Deus tem todo o poder. Quando eu amadureço, não é bem assim. Aí Deus faz quando Ele quer, de vez em quando que Ele faz, não sei na onde que Ele faz. Então parece que as pessoas vão envelhecendo na fé, e a fé vai diminuindo ao invés de aumentar. Porque quando a gente é inocente, irmão, você pode estar no meio da sujeira, no meio de pessoas que planejam o mal, no meio de pessoas que têm motivações horríveis, hediondas, motivações de sequestrar as outras pessoas, de enganar, de adulterar. Mas no meio de toda essa sujeira, Deus, Ele olha para o teu coração, Ele enxerga a inocência que há, o desejo que há de adorar, e Ele vai às vezes no meio do lodo e faz um diamante brilhar nesse lugar tão sujo. Você já deve ter visto isso. Teve uma série que eu assisti, Greenleaf, não sei se eu já falei isso aqui, e a série conta sobre bastidores da igreja. É uma série muito forte. Se você for dodói, nem assiste, porque você vai ficar chocado, né? Mas conta muitas verdades sobre a história, os bastidores de muita igreja. E lá tinha de tudo que você puder imaginar, irmão. O pastor da igreja tinha uma amante, o filho do pastor tinha relação com a secretária enquanto o pastor estava pregando. Era coisas, a mulher do pastor tinha filho com outra pessoa. Tudo que você puder imaginar de errado em uma família, tinha naquela família. E eles pregavam em uma igreja gigante. Alguém já assistiu essa série? Bastante gente. Alguns não levantaram a mão, mas já assistiram, né? Agora eu sempre vou ter esse sentimento aqui. Greenleaf. E aí, irmãos, no meio de tudo isso, teve um episódio que eu me lembro que eu chorei muito, muito. Não é difícil eu chorar, né? Mas nesse foi um momento especial, por quê? Me fez lembrar de muitas coisas que a gente viveu. Que foi o quê? O bispo, era bispo também, o bispo James, ele foi batizar a neta dele. E a neta era filho de um caso da filha do pastor, um monte de história, toda essa sujeira, e Deus estava salvando uma vida no meio de tudo aquilo, irmão. E aí eu lembrei de onde eu vim, irmão, porque lá não chega a ser igual o Greenleaf, é um pouco pior. Você ri porque não é com você. Mas a gente viveu coisas horríveis. Horríveis mesmo. Só que, irmão, eu lembrei, no dia que eu estava assistindo esse episódio, ou foi o próprio Espírito Santo, talvez trabalhando na minha vida, que no meio dessa sujeira, eu fui como aquela neta daquele bispo. Eu fui salvo naquele lugar, irmão. A minha família foi salva naquele lugar. Eu vi muitas famílias, inclusive algumas que estão aqui agora, sendo restauradas e transformadas e mudadas para sempre na sua história dentro daquele lugar. Por quê? Existia muita sujeira, existia muita mentira, muita motivação errada, muita ambição, existia tudo isso, irmão. Mas existia muita inocência, existia muita gente com coração verdadeiro em Jesus, com desejo de alcançar, de buscar, de viver tudo que Deus tinha mostrado, tudo que Deus tinha dado de sonho. E porque existiam pessoas de verdade, então a verdade se manifestava ali dentro daquele lugar. E aí, irmão, olha, vê se é coerente isso. Para mim não é. Mas vê se você entende se há coerência. No meio do lodo, Deus manifesta com glória. E aí quando eu tenho liberdade, eu fico preso. Quem está entendendo isso? Eu era preso e lá dentro da cadeia Deus me prosperava. Mas agora que eu sou solto, eu me sinto como se eu estivesse preso. Não é coerente. Mas às vezes a gente só reage diante do sofrimento. A gente tem que chegar lá no fundo do poço para pensar: é verdade, agora eu preciso me levantar. Agora eu preciso fazer alguma coisa.
Aí quando você está no meio do lodo, você olha para o lado, só tem lodo. Aí você fala, vou ter que remar forte, porque eu estou no meio do mangue, tem 2 caras querendo me matar, e eu estou vendo uma luz lá no fundo. Ou eu alcanço a luz, ou eles me alcançam e me matam. A escolha é nossa. Você pode continuar chorando no mesmo lugar e falando assim, vão me matar hoje. E o que eu vou fazer? Eu fui sequestrado. Ou você pode olhar para a luz e pensar, eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu vou com todas as minhas forças na direção de Jesus. Talvez eu nem entenda como eu cheguei no cativeiro, mas eu estou vendo uma luz, eu quero sair daqui. O resgate do primeiro amor, irmão. Não é claro que a gente não vai virar criancinha de novo, irmão. Mas tem coisas que a gente cria lá na inocência que precisam ser restauradas hoje dentro de nós. Porque o sonho foi dado na inocência. E para que se cumpra o sonho, não importa que você tenha sido sequestrado, que você tenha andado em uma cadeia, que alguém tenha esquecido de você. Você precisa continuar com o mesmo sentimento, com a mesma fé que você tinha lá quando você recebeu o sonho. Para que se cumpra isso sobre a sua vida. Preciso querer estar perto de Jesus. Mas e se eu sofrer de novo? Paciência, irmão. A vida é assim mesmo. O José foi sequestrado, você conhece a história, ele prosperou na casa do Potifar. A mulher do Potifar inventou uma história lá, falou que ele queria pegar ela, era mentira. Ele foi preso, ficou preso anos, sem merecer. Deus foi lá e prosperou ele na cadeia. Ele era chefe dos presos, irmão. Tem coisa que é só Deus para fazer mesmo, né? Está na casa do Potifar, prospera. Está na cadeia injustamente, prospera. Esqueceram dele, Deus dá um sonho para o cara para ninguém esquecer. Os caminhos são às vezes complicados, irmão, mas Deus cumpre o sonho que Ele dá para mim e para você. E eu vim aqui pregar para você hoje dentro desta série chamada Igreja, para dizer que eu creio em muitas promessas e sonhos que Deus me deu quando eu era novo convertido. E Deus me disse, irmão, em outras palavras, ou através dessa canção, de que eu seria um pai de multidões, de que muitas pessoas seriam alcançadas através da minha e da sua vida, que nós andaríamos e ganharíamos muitas almas que estão sendo jogadas no inferno, irmão. E eu não sei o que você pensa, qual vai ser a sua atitude ou não, mas eu estou vendo uma luz e eu pretendo remar com toda a minha força na direção dessa luz, na direção desse sonho, na direção desse projeto. Não importa o cativeiro, não importa as dificuldades, não importa os obstáculos. Eu creio naquele que me chamou, naquele que me deu o sonho. Eu creio naquele que Deus falou para você, e eu creio que isso vai se cumprir sobre a minha vida. Não é uma igreja que vem no culto para ouvir uma palavra. Você é uma igreja que foi chamada para nesses dias transformar a realidade do mundo. Você foi chamado ambiente aonde você estiver. Ah, não importa, o meu trabalho é um cativeiro. Lá dentro Deus vai prosperar você. Você vai ter prosperidade financeira. Você vai ter prosperidade na sua família. Dentro da cadeia é impossível, não é não. Deus fez na vida de José, e é o mesmo Deus da sua vida. Pode fazer dentro da sua também. Eu preciso crer. Eu preciso crer, irmão. Escuta o que eu vou falar para você. Eu não estou atrás de performance aqui não. Eu estou atrás de Deus falar conosco, mudar a nossa mente, que haja uma metanoia mesmo, que a gente possa ter a nossa mente renovada, que a gente possa entender. Podem até ter me roubado até os dias de hoje, eu posso ter chegado aqui dentro de um cativeiro, mas o meu Deus é o Deus que liberta, e eu creio que Ele vai me ajudar a sair desse lugar. Eu preciso crer.
Eu quero que você fique de pé, irmão. Nós vamos orar. Eu quero orar por toda a igreja, irmão. Mas eu quero chamar aqui na frente quem entendeu que chegou dentro de um cativeiro aqui hoje. Pode vir aqui na frente. Você vai ter esse cativeiro estourado aqui nesse lugar. Nas suas emoções, no seu ministério. Vem rápido, irmão, porque a gente vai orar. A gente vai orar e você vai sair livre daqui desse lugar. Você vai sair livre aqui desse lugar. A gente pode cantar aquela do começo, terremoto? Pode? Porque as cadeias vão ser destruídas aqui nesse lugar, irmão. Vem, irmão. Vem. Depois nós vamos orar por toda a igreja, porque eu creio que nós precisamos, toda a igreja precisamos, que o Senhor, Ele reavive esses sonhos dentro dos nossos corações. É sério o que está acontecendo aqui hoje, irmão. É sério. Se você está aí na igreja, feche seus olhos agora. Enquanto os irmãos vão ministrar aqui, ó. Olha só aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Olha aqui para mim, os que estão aqui na frente, escuta isso. Com a mesma violência que um cativeiro ele é gerado, com a mesma violência, se você crer, esse cativeiro vai ser destruído também. Com a mesma força, isso vai acabar, vai ser destruído sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai sair daqui livre deste lugar. Pode ministrar, por favor. Ministre sobre as vidas deles. Eu quero orar com você, irmão, da igreja. Enquanto esse louvor toca, nós vamos orar para que toda cadeia seja destruída em nome de Jesus.